Com o aumento da população com mais de 60 anos, que já ultrapassa a marca de 30 milhões de pessoas, há também o aumento das doenças típicas dessa faixa etária. No Brasil, cerca de 1,2 milhão dessas pessoas vivem com alguma forma de demência. E 100 mil novos casos são diagnosticados todos os anos. Mas como identificar a demência? E após diagnosticada, como é que a família deve agir, intervir? Quem nos orienta com essas questões é a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja muito bem-vinda, doutora. Estava com saudades de você aqui. Oi, Abiane. Que bom estar aqui. Que bom estar aqui. Doutora, quando a gente fala em demência, né, eu acho que parece que é uma palavra que já vem com um peso, já vem com um preconceito, né? E fala assim, demência, eu já sei, é aquela fase que esquece de tudo, que briga por tudo, que parece que fica meio doido. E já vem essa coisa do preconceito e de um preceito que nem sempre é assim, não é? Perfeito, é isso aí. Essa demência, né, que a gente mais conhece, como você falou, que já esqueceu de tudo, que tem uns comportamentos estranhos, inadequados também, né? São em fases mais moderadas, em alguns casos, fases mais avançadas. E o que a gente precisa saber, quando intervir, como cuidar e como direcionar esse cuidado, são nas fases iniciais, né? Porque hoje, com a evolução, com todos os tratamentos que a gente tem, com tudo, um paciente com demência, ele pode viver anos, décadas de vida com demência. Ele não vai viver, claro, a maior parte em fases precoces, a maior parte ele está em fases moderadas avançadas. Mas quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor a gente pode cuidar, melhor a gente pode planejar esse cuidado, né? E é o que vai fazer a diferença. Com certeza. O que é a demência, doutora? Ela é direto ligada no nosso cérebro? Como que isso funciona? Perfeito. A demência é um diagnóstico sindrômico, certo? Então vamos imaginar que é um diagnóstico bastante amplo. E o que significa? É uma pessoa que tem suas funções cognitivas, mentais prejudicadas. E isso altera a independência e a autonomia dessa pessoa no dia a dia. Então, uma pessoa com demência, ela perde a capacidade de gerenciar a sua própria vida, gerenciar questões financeiras, alimentação, enfim, banco, profissão, se perde na rua, enfim, esse é o mais comum, né? Então, esse é o diagnóstico sindrômico. E a gente tem várias condições que podem levar à demência. A mais comum é a demência de Alzheimer, né? Que é o que a gente mais conhece, que é o que e às a vezes gente mais fala conhece. que acha que é só essa. Que tudo é Alzheimer, nem tudo é Alzheimer, né? Mas existem outras causas também. Causas também neurodegenerativas, que ainda a gente não tem cura, a gente tem cuidado. E tem causas potencialmente reversíveis. Então, sempre que uma pessoa começa com um comportamento estranho, seja nas funções cognitivas, na vida social, enfim, em outras, o familiar, alguém que está ali atento, precisa estar atento para a gente tentar buscar a causa. Nem tudo é Alzheimer, né? E tem condições que a gente consegue controlar. E doutora, existe uma idade? Ou é possível, por exemplo, numa casa onde eu tenho, vamos supor, pais que têm uma certa demência, já é possível investigar isso antes, identificar se isso poderia ter na pessoa e tratar isso antes, ou a gente só vai conseguir descobrir a partir de uma certa idade? Tá, esse é o desafio da ciência, né? Mas assim, a demência, ela pode ser aleatória, que são essas causas que a gente mais vê. Idosos com mais de 80 anos, 70 anos, que começaram com Alzheimer. Casos que têm herança familiar envolvida, ou seja, história genética, são casos de uma demência mais precoce, 65 anos para menos. Né? Então, nesses casos, é indicado sim o estudo, a avaliação, enfim. São testes que às vezes a gente não tem tão disponível, né? Não está ao alcance da maioria de nós. E que, às vezes, esse teste ele pode até te mostrar uma predisposição, mas eu não sei se você vai desenvolver ou não. Tem isso. Existem casos, sim, genéticos, mas o mais comum, né, são esses casos que a gente chama casos esporádicos. Né? Pode até ter um fator predisponente, uma alteração genética predisponente, mas nem todas as pessoas que têm essas alterações vão desenvolver demência na velhice. Então, é um grande desafio. É um desafio. A gente falou do Alzheimer, né? Que é uma que geralmente as pessoas confundem e acham que tudo é o Alzheimer. Mas existem outras demências. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Demência vascular, o que elas são? Perfeito. Como funciona, doutora? Tá, então assim, Alzheimer é a mais comum, é a mais prevalente, né? E é mais ou menos o protótipo, né? Da evolução das demências. A demência vascular, como você citou,
No Brasil e em outros países também, é a segunda causa mais comum de demência. E ela é uma demência que cada vez mais a gente tem um enfoque grande nela. Por quê? Quais são os fatores de risco para a demência vascular? Hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, inatividade física, sedentarismo, tabagismo. Então, eu costumo falar no dia a dia, né? Tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro. Então, é comum o paciente chegar, olha, eu não quero ter infarto, eu não quero isso. Eu falei, legal. Então, a gente também não quer ter demência, então a gente precisa cuidar disso. Porque as alterações vasculares, a demência vascular, ela também abre portas para o Alzheimer e outras doenças. E outras demências também, sabe? Então, ela é muito importante porque existem fatores de risco que a gente consegue controlar na idade adulta, também em pacientes com mais idade, né? E ela atinge uma boa parte da população. Além da vascular, aí tem outras, né? Às vezes ligadas à herança genética, outras não. Então, aí tem a demência frontotemporal, a demência na doença de Parkinson, demência por corpos de Levy. E aí são outras causas neurodegenerativas que também vão ter alteração cognitiva, de funcionalidade, de comportamento. Então, elas são muito parecidas, né, doutora? São. E aí, como é que a gente consegue ter certeza qual é? Então, o diagnóstico é bastante complexo, porque a gente faz avaliação cognitiva, a gente avalia a funcionalidade e existem outros testes cognitivos, né, principalmente através da avaliação neuropsicológica, que geralmente é um profissional habilitado, um neuropsicólogo que faz, é uma avaliação extensa e que nela a gente consegue detalhar quais são as falhas cognitivas, onde que elas estão, em que setores ali da memória as alterações estão presentes. A gente tem exames de neuroimagem, por exemplo, a ressonância de crânio, tomografia, e está, né, estudando cada vez mais a pesquisa de biomarcadores, como se fossem testes de sangue, para a gente ajudar, para nos auxiliar no diagnóstico da demência. Mas ainda hoje, 10 de abril, o diagnóstico é clínico. Anamnese, claro, avaliação neuropsicológica, avaliação cognitiva. E a gente pede exames laboratoriais, por exemplo, ressonância e exames de sangue, no intuito de excluir outras causas, né, potencialmente reversíveis. Nossa, e é bem complexo, né, doutora? E muita gente tem. Quando a gente fala dessa parte, por exemplo, se você fuma, se é uma pessoa que não tem já uma vida muito regrada, isso pode acontecer. Mas e se a pessoa tem, por exemplo, traumas e gatilhos? Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, isso também pode fazer isso acelerar? Pode, perfeito. Depressão é uma causa que pode mimetizar sintomas cognitivos da demência. Então, quando chega um paciente, a gente sempre precisa excluir um transtorno depressivo, mas, ao mesmo tempo, a demência também favorece o surgimento de sintomas depressivos. Então, o que a gente está tratando? A demência e a depressão, quem que veio primeiro e quem causou quem, né? Então, a depressão sim, é uma doença também que favorece e predispõe à demência. E a demência por si só também favorece o surgimento de depressão. Então, o cuidado, ele é amplo, né? No sentido de trazer bem-estar para o paciente, para os cuidadores, né, da família em geral. A gente já vai para essa parte, né, de ajudar, como é que a gente consegue observar e ajudar. Mas, Léo, tem uma pergunta, vamos lá, Léo. Temos pergunta do WhatsApp e eu também tenho uma perguntinha. Solange de Almeida, Rio de Janeiro. Boa tarde, Santa Receita. A demência pode ser causada por uma grande pancada na cabeça? Doutora, eu tenho uma perguntinha. A esclerose também é um tipo de demência? Vamos lá. Primeiro a Solange, pode ser? Pode. A pancada é traumatismo crânioencefálico, pancadas graves, acidentes, enfim. Eles podem ser um gatilho para o desenvolvimento da demência. Certo? Eles podem configurar ali causas potencialmente reversíveis ali naquele momento, se teve sangramento, se teve, enfim, alguma lesão muito grave. Ele pode ser um gatilho, certo? Mas não como a única causa exclusiva, não. E aí, por exemplo, quando você fala reversível, doutora, que veio aqui na minha cabeça, teve uma queda, por exemplo, alguma coisa no cérebro pode ter desligado. Por exemplo, um esquecimento. Perfeito. Não lembro mais como faz. E aí a gente começa a ter essa né? Ai, será que é demência? Será que não? E aí isso vai ser avaliado aos poucos e pode voltar ou não?
Pode. A gente sempre tem que... Assim, as causas reversíveis, o que a gente tem? Por exemplo, deficiência de vitamina B12. Outras causas, hidrocefalia de pressão normal, que é quando a gente tem um acúmulo de líquor. Então, assim, são outras. Tem doenças infecciosas, outras causas, Que daí vai descobrir, tratar e voltar. Isso. As causas isquêmicas, por exemplo, essa que você falou, configura ali a parte das demências vasculares. Então, a quem teve o AVC, né, o popular derrame. Então, o paciente tem o AVC. Ele se recupera do AVC, mas muitos, em um ano, começam a ter declínio cognitivo como uma cicatriz daquele AVC, certo? E em relação à esclerose, a esclerose, ela é como antigamente as pessoas chamavam, por exemplo, o Alzheimer. Falar, o idoso, aquele senhor, aquela senhora está esclerosado, né? Ele está demenciado. A esclerose é um termo morfológico, né, que tem alterações de vasos sanguíneos que vão ficando endurecidos, enfim, interferem na circulação sanguínea. Mas o termo atual mesmo hoje é a demência mesmo. Demência. Isso. E como ajudar, doutora? Como a gente consegue pegar logo no início isso? Tá. Bom, como ajudar? Primeiro a gente tem que diagnosticar, certo? Então, quando a gente percebe alguma falha cognitiva, alteração de comportamento, isso é muito importante. Porque tem paciente que começa a ter alterações de comportamento, irritabilidade, hipersexualidade, perambulação, enfim. E às vezes nem tanta alteração cognitiva, por exemplo, esquecer onde guardou o dinheiro, enfim. Então, a pessoa começou a ter esses sintomas, né? Às vezes a própria pessoa não percebe, é um familiar que percebe, então a gente precisa buscar um auxílio, uma consulta médica, para a gente entender a situação, fazer exames, entender as doenças que o paciente tem. Às vezes tem paciente que toma medicação inapropriada, toma remédio errado, abusa de medicação, que também pode mimetizar esses sintomas. Então, primeiro a gente vai numa consulta. E a partir daí, né, definindo o diagnóstico, aí a gente começa a atuar no que a gente pode melhorar no dia a dia, estabelecer uma rotina de cuidados, enfim, facilitar a vida daquela pessoa para a gente preservar o máximo possível a independência dela. Né? Isso a gente consegue com a consulta médica, com o auxílio de fisioterapeutas, psicólogos, terapeuta ocupacional. Então, é um tratamento multidisciplinar. E como que a gente tem que ter muita paciência, né, doutora? Porque tem essa coisa, principalmente, acho que as pessoas lembram, né? Vai até a palavra aí, do esquecimento. Por exemplo, minha avó esqueceu de mim, ou minha mãe esqueceu de mim. E isso parece que fica muito mais forte pra gente do que pra eles. Do que pra eles, exato. E às vezes as pessoas não conseguem muito equilibrar e ajudar dessa forma. O que a gente tem que fazer para que a gente tente pensar mais no outro do que na gente, não é? Porque eu acho que dói às vezes mais na gente. No cuidador, é isso aí. É o cuidando do cuidador. Exato. Né? Então, é extremamente comum a gente, né, ver às vezes pessoas com demências avançadas e elas estão bem do ponto de vista ali clínico, mas quando a gente olha para o cuidador, quem está esgotado é ele. Né? Então, o cuidador, quanto mais informação ele tiver, melhor. E, claro, a gente tem que saber quais são os objetivos do tratamento. Porque, às vezes, chega uma família para mim, vamos cuidar da demência de Alzheimer e tal, mas eu sei o que vai acontecer com esse paciente. Eu sei o que a gente tem hoje disponível é para eu trazer qualidade de vida para ele, ajustar essa rotina familiar, para que todo mundo consiga viver em harmonia. E muitas vezes o cuidador, ele espera que a gente consiga reverter o quadro. E, infelizmente, isso hoje a gente ainda não consegue. Então, a gente precisa alinhar expectativas. E quanto mais o cuidador for informado, claro, melhor ele vai saber lidar com essas situações, que são situações difíceis. E dilacerantes também, porque muitos cuidadores veem sua própria mãe não te reconhecendo, às vezes tendo momentos de agressividade. Então, isso machuca muito. E aí, o cuidador, ele também precisa se cuidar, porque senão ele adoece, né? Cuidador adoentado, paciente com demência mais adoentado ainda. Mais adoentado. Tem que ter muita paciência mesmo, acho que é bem isso a palavra, o conhecimento, né? O amor e entender que ali é uma outra pessoa, né? Então, é mais sobre ela do que sobre você. E é difícil a gente deixar esse ego, essa rejeição, né? De como não lembra de mim, como isso ontem estava bem, hoje não está mais.
mas acho que é uma forma da gente exercitar muito a nossa fé também e principalmente a nossa paciência, porque é complicado. E na casa é bom a gente orientar também, né, doutora, assim, para não cair, para não ter quedas. Perfeito. Aí sempre tem que deixar a casa mais preparada também para que tenha essa mobilidade, né? Perfeito. Importantíssimo, Biane. A gente tem que adaptar o ambiente à pessoa também. Então, da mesma forma, quando a gente vai ganhar um bebê, um recém-nascido, a gente prepara a casa, prepara a banheira, o quarto, o enxoval, né, todo. Quando a gente cuida de um idoso, principalmente o idoso com demência, a gente precisa adaptar o ambiente a ele também. Então, questões de mobilidade, para evitar acidentes domésticos, com janelas, com portas, desníveis no chão. A gente precisa de corrimão. Se tem um corredor longo em casa, coloca um corrimão para a gente preservar a mobilidade, estimular a mobilidade desse idoso. A gente precisa ter circulação de ar, a gente precisa tomar sol. Então, da mesma forma que a gente prepara a casa para um recém-nascido, a gente precisa preparar a casa para a velhice. Isso vale para todos nós. Né? Quanto mais o ambiente for favorável à nossa mobilidade e independência, melhor vai ser a nossa velhice. E para um idoso com demência também, a gente precisa facilitar. Então, um exemplo, na hora de jantar, no almoço, ao invés de ter uma mesa com arranjos, toalhas, guardanapos, 3 copos, 3 talheres, não, vamos simplificar a vida dele. Então, tem o copo, por exemplo, se ele só usa a colher só, né? O copo, o prato e a colher, pronto. A gente não precisa dar mais informação do que ele consegue captar. Então, a gente adapta o ambiente a ele. Boa. Isso é carinho, é cuidado e evita alterações de comportamento, evita agressividade, evita idas ao hospital, né, infecções, ansiedade, transtorno de sono. Então, adequar o ambiente a ele faz muito bem para o paciente e para o cuidador. Perfeito, doutora. E se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer nessa vida, então que a gente pense também, né? Eu ouvi uma frase esses dias do Carpinejar e achei muito bonita, que ele fala que ele acha lindo quando ele vai à casa de alguém visitar e ele encontra corrimões na casa ou no banheiro, porque ali significa que aquela pessoa teve um amor e um cuidado por alguém que provavelmente ela amou, né? E ela organizou aquele ambiente para cuidar daquela pessoa. Então aquela casa tem muita história. Sim, com certeza. Então que a gente possa fazer isso, né, por quem a gente ama, que a gente tenha histórias boas para contar e que a gente viva a infinidade que nos é permitida com cada pessoa que a gente ama. Perfeito, lindo. Doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa Obrigada, casa, viu? Biane. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? @Malu e Saúde, o telefone é o 12